Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Iranildo, faço parte da SG Gestão e eu vou tratar de conteúdo sobre gestão financeira aqui nesse canal. Hoje o nosso tema vai falar sobre se é interessante você terceirizar a sua gestão financeira, tá? Hoje muitas empresas elas têm essa necessidade de ter o seu setor atuando, né? E dependendo do tamanho das empresas, do nível das empresas, muitas vezes ela deixa negligenciar essa área devido a outros fatores, como talvez o tamanho da equipe, muitas vezes não é tão grande, né? Ou são pequenas empresas que têm essa certa dificuldade. Beleza, tá? Vamos falar sobre as dores, principais motivos que o empresário tem dentro da sua empresa. E essas dores são também perguntas para você, como empresário, se é interessante ou não essa terceirização. Primeiro fator ou primeira dor é sobre a gestão de pessoas. Tá? Gestão de uma pessoa, gestão da operação. Exemplo, eu tenho uma pessoa dedicada a atuar na minha área financeira? Muitas vezes não. Por que não? Porque há muitas empresas pequenas no Brasil e a maioria de nós somos empresários pequenos que entregam uma demanda para ou empresas grandes ou para consumidor final. Então você acaba gerando um custo se você tiver que contratar um funcionário. Às vezes você não tem essa capacidade aquisitiva de ter um funcionário dedicado na área financeira. E acaba acontecendo o seguinte, você acaba se delegando para fazer essa função. Então você acaba não fazendo tudo da forma correta, na verdade. Porque você tem tanta tarefa para fazer na sua área, na sua empresa, que você acaba atrapalhando, na verdade, ou não desenvolvendo corretamente financeiro. Isso vai gerar uma segunda dor, né? É a dor da falta de controle na gestão. Qual é o controle da gestão? Você não tem o controle real das suas despesas, você não tem ideia de quanto você gasta mensal, você não tem ideia de quanto você compra, de quanto você vende. Você tem porque você trabalha no dia a dia, mas você tem o número do dia, você não tem um número real. Você não tem ideia de quanto de gastos ou de excessos de gastos você tem. Você tem outros questionamentos, exemplo, tanto de despesas, será que eu gasto muito com combustível, categorização das despesas? Isso gera uma falta de controle na gestão. Se você não tem controle na gestão, você acaba tendo um outro problema, uma outra dor. Uns relatórios, gerar relatórios consultivos para que você tenha uma tomada de decisão estratégica dentro da sua empresa. Resumidamente, você não tem ideia desse número, então você não tem como tomar decisões futuras dentro da sua empresa. Um exemplo claro é o seguinte: quanto que sobra para mim de forma lucrativa? Se eu tivesse um relatório, eu teria ideia de quanto eu poderia reinvestir, distribuir ou por aí vai, nesse sentido. E o outra dor que gera também é o quê? É a dor da visão da empresa. Eu tenho uma ideia de futuro? Será que daqui a 2 anos eu vou estar vivo? Financeiramente? Será que daqui a 2 anos minha empresa está viva? Será que daqui a 2 anos minha empresa está com lucro? Eu tenho metas? Eu tenho uma projeção de venda? Ou seja, eu não tenho uma visão. Essas 4 dores são questionamentos para você também já tomar uma decisão de terceirizar a empresa. Se você não tem uma pessoa, você consegue terceirizar. Para você terceirizar, automaticamente você vai ter realmente um controle de gestão que vai te dar relatórios consultivos e uma visão real e situacional da sua empresa. Agora, eu vou falar sobre os benefícios, mas o que a gente faz quando vem um cliente aqui, ou a gente entra em contato com o cliente, faz uma avaliação dele sobre a sua gestão financeira. Aqui na nossa empresa, a gente tem um processo de avaliação do cliente, tá? Onde a gente faz um acompanhamento ou um entendimento para entender a dor do cliente e verificar se ele está apto a contratar ou terceirizar, se é interessante terceirizar ou não. Então a gente faz algumas perguntinhas que fazem com que a gente fale, é interessante que você terceirize ou não, certo? Então vamos aos pontos principais. Primeiro, a gente pergunta, você é empresário, você mistura muitas vezes pessoa física com pessoa jurídica? Vou te explicar mais ou menos claramente como é. Despesas de pessoa física, o seu dinheiro não é o dinheiro da sua empresa. O dinheiro da sua empresa é uma coisa, o dinheiro seu é outra. Se eu misturo, exemplo, eu tenho um almoço no sábado. Então, esse almoço no sábado é uma despesa sua, não é da empresa. Agora, eu tive uma reunião com um cliente no sábado, é uma despesa da empresa. Se você tem essa mistura de pessoa física com pessoa jurídica, já é um ponto crítico para nós avaliarmos a possibilidade de você terceirizar a gestão financeira dentro da nossa empresa, nós como prestador. Segunda coisa,
Você faz conciliações diárias? Exemplo, todo dia eu faço acompanhamento da minha empresa. Exemplo, todo dia eu levanto tudo que eu gastei de despesa, tudo que eu gastei de receita. Todos os dias eu faço o acompanhamento real. Se eu tenho uma despesa de almoço, eu coloco lá no meu sistema, no meu controle, essa despesa. É outro ponto crítico, porque se você não tem, é mais interessante ainda você ter que terceirizar a sua gestão financeira. Terceiro ponto, o sistema, ou serviços, ou pessoas. Tem uma pessoa que atua dentro da sua empresa na área financeira ou você não tem? Ah, sou eu. Tudo bem, mas você faz o processo, todo dia você faz os acompanhamentos ou não? Esse é um dos pontos chaves, porque se realmente não tem ninguém que atue, é um processo inicial. E aí a gente oferece outros serviços também. Uma implantação, uma consultoria para gerar essa gestão financeira, se você quiser contratar uma pessoa, senão a parte da terceirização. E o quarto ponto é o acompanhamento mensal. Cara, você acompanha mensalmente o seu fluxo de caixa, os seus relatórios para tomada de decisão, e principalmente o seu fluxo de caixa, porque ele vai te mostrar uma realidade, projeção de fluxo de caixa. Porque se você tem tudo projetado, todas essas despesas, você vai ter uma ideia real do que você tem que faturar, do que você tem que vender e tudo mais. Se você tem esse acompanhamento, ponto. Na nossa empresa, nós temos a preocupação em orientar ou melhorar ainda a gestão da empresa do nosso empresário. Se de fato ele tem esses acompanhamentos, ele realmente tem uma pessoa, ele não mistura, nós não oferecemos de fato um serviço para ele de gestão e não é interessante para ele fazer a terceirização do BPO financeiro. Mas se caso é diferente ou alguma das coisas desse acompanhamento a gente faz, ele atende a demanda, aí a gente avalia a possibilidade de terceirizar ou fazer uma consultoria. Mas esses são os principais pontos. Primeiro, pessoas. Se tem uma pessoa indicada. Segundo, sistemas. Tem um sistema que atenda a demanda? Terceiro, processos. Todo dia vai feitas essas conciliações. E o último, relatórios. E assim, essas avaliações fazem com que isso tenha um processo mais tranquilo, mais fluido. Mas essas perguntas são chaves, e principalmente a questão de misturar pessoa física com pessoa jurídica. Esse ponto ele é mais crítico e mais chave, por quê? Porque quando isso acontece, a gente já orienta a terceirização. Porque além da terceirização do BPO financeiro, tem uma consultoria por trás que vai te orientar a ser, de fato, um gestor de empresas real, o cara que cuida da empresa e a pessoa física dele. Bom, esse foi o nosso vídeo inaugural, um vídeo sobre o financeiro, tá? Se você gostou, compartilha. Se você gostou muito, se inscreve e compartilha. E se você gostou demais, inscreve, compartilha, manda nos grupos, manda para os seus amigos, até porque conhecimento é tudo. E assim, é sempre interessante que a gente adquira esses conhecimentos. E surgiu essa pergunta. Uma pergunta para você, empresário, ou você que está começando o seu negócio. É interessante, você contrataria a sua gestão financeira? Comenta aqui nos comentários, tá? E esse é o nosso vídeo. Qualquer coisa, a gente tem um link na descrição. E até a próxima.